Bom dia, Felipe Otávio. Bom dia, Lívia. Peraí que eu vou colocar, tem um pessoal aqui que eu vou colocar. Tá. Deixa eu já estar aí colocando quem está na aula hoje. Bom dia, Maria Letícia. Bom dia, Arthurzinho. Deixa eu te ver. Pessoal, seguinte, ó. Nós vamos ver lá a partir da página. A gente vai voltar um pouquinho na 20 e depois a gente continua, tá? Só vou dar uns minutinhos aí para entrar todo mundo. E aí a gente faz aquilo. Quando der 30 minutos, a gente fecha todo mundo. Depois a gente entra outra vez para ver se grava duas partes certinhos sem quebrar muito. Espera mais um pouquinho. Arthur, cadê você, Arthur? Deixa eu te ver, Arthur. Você tá descabelado? Tá embaixo das cobertas ainda. Ai, o Diego me diverte. O nome do Diego hoje é Galo de Combate Robô Galo de Combate do Cenário. Ai, Diego. Diego, da onde você tirou esse nome? Tá entrando ainda, né? Eu acho que foi graças a uma foto que eu tô. Diego, da onde você tirou esse nome, pelo amor de Deus? Vou dar mais 2 minutinhos para ver se entra mais alguém. Alguém tem alguma notícia do Felipe Antônio? Foi isso aqui que ele tirou. Ah, é? Meu Deus. Manda para mim depois. Espera aí que o Cauê vai entrar. Gente, o Lucas, alguém está sabendo do Lucas? Lucas, deu uma sumida também. Mais 2 minutinhos, gente. Bom dia, Cauê. Mais 2 minutinhos a gente entra. Deixa eu ver aqui. Gente do céu, que coisa horrorosa que fizeram com isso daqui. E anda, será? O duro é que daqui uns 2 dias o negócio ninguém consegue ficar perto, né? Gente, mais 1 minutinho só para ver se entra mais alguém. Estou preocupada com o Felipe Antônio que desapareceu do mapa. O Lucas também deu uma sumida. Parece que ele já chegou de viagem. Oi? Parece que ele já chegou de viagem. Ele já chegou de viagem? Só mais 1 minutinho só para ver se entra alguém e a gente começa. Tá? Então é o seguinte, ó. Nós vamos ver, nós paramos na página 20, lembra? Lá nos pronomes oblíquos. Deixa eu ver, mais 1 minutinho só. A Dudinha está entrando e aí a gente já começa. Nossa, vou até tirar esse galo daqui. Meu Deus, coisa horrorosa. Então tá, gente. Agora que o pessoal costuma participar, tá aí, né? Eu vou até deixar um asterisco aqui para depois ir atrás do Lucas. Ó, então é o seguinte. Nós havíamos parado na página 20, tá? Lá nos pronomes oblíquos. Como vocês precisam de acessar o portal, tá? Tem um lugar certo de acessar o portal, para contar como horas também de aula, esses exercícios aqui, ó, o 2.8 e o 2.9, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu acho que essa tarefa 23 é tarefa NET. Ó, então é o seguinte, gente, o 2.8 e o 2.9, eu vou deixar vocês fazerem com o portal, tá?
Aí, qualquer dúvida, vocês entram em contato e depois a gente resolve, tá? É só a colocação de pronome e para ver se tem concordância com um número, com gênero, tá? Com gênero não, com número, para ver se está colocado o plural e o singular certinho. Então, essa parte é bem tranquila. E a tarefa 23. A tarefa 23 é uma tarefa NET, tá? Aí, se tiver algum probleminha, depois a gente vê. A gente vai começar hoje, nós aqui, vamos fazer juntos para ver se a gente aprende, a partir do 2.10. Então, vocês entenderam o que eu preciso? Eu preciso que vocês façam os dois exercícios para ter certeza que vocês estão entrando no portal. O 2.8 e o 2.9 lá com a professora do portal, tá? E aí depois também a tarefa 23, que é a tarefa NET. Aí a gente vai começar aqui na página 21, a partir do 2.10, tudo bem? Eu vou dividir a tela então e vamos mandar ver. Tem tanta coisa na minha tela, socorro, Jesus, Maria, José. Esse aqui. Esse. Então vamos lá. Deixa eu só entrar aqui direitinho pra gente... Ué, cadê vocês? Vocês estão vendo a tela? Vocês sumiram ou não tá aparecendo? Ah, tá entrando Ainda lento. aparecendo. Tá entrando lento. Agora todo mundo tá vendo a tela, né? Ainda não. Ainda não? Pessoal, me avisa se tá todo mundo vendo a tela. Apareceu, Felipe? Ainda não. Juro que não? Então eu vou fechar e vou entrar de novo, tá? Ó, eu vou entrar de novo. Vamos compartilhar outra vez. Nossa, tá tão cedo o negócio, já tô gravando. Agora tá todo mundo vendo? Sim. Tá, que bom. Ó, então vamos lá, pessoas. Aqui a gente vai ter... vamos fazer juntos isso daqui, tá? A gente vai ter aqui, lembra que eu falei duas orações? E a gente vai transformar essas duas orações numa única oração, tá? Com predicado verbo nominal. Então, lembra o que é um predicado verbo nominal? Predicado verbo nominal é quando eu tenho um verbo de ação e tem uma qualidade ou característica ligada ao sujeito, tá? Então, o verbo nominal vai ter as duas coisas. Então, aqui eles colocam um exemplo para nós. Ó, o médico examinou a paciente. Tem uma oração aqui, porque tenho um verbo. O médico estava apreensivo, tá? Olha aqui. Aqui eu tenho um verbo de ação. Examinar é verbo de ação, tá? Agora, e aqui, ó, paciente não é nem característica nem qualidade do médico. Paciente aqui é o que completa o exame, certo? Agora, olha aqui, o verbo de estado, que é um verbo de ligação, o verbo ser aqui. O médico estava apreensivo. Apreensivo aqui não é qualidade ou característica do médico? Então, esse verbo aqui ele só serve para ligar a qualidade e a característica. Então, se eu fosse ver isso daqui separadamente, aqui eu ia ter um predicado verbal, porque eu tenho um verbo de ação, tá? E paciente aqui não é qualidade nem característica do médico. E aqui eu teria um predicado nominal, porque eu tenho um verbo de ligação e apreensivo é qualidade do médico, tá? Na verdade, aqui uma característica que ele estava no momento. Então, olha como é que eu fazendo a mesma coisa, eu tirei aqui, ó, o médico examinou a paciente, apreensivo. Quem está apreensivo aqui é o médico. Então, olha aqui, examinar é verbo de ação, tá? Paciente aqui não é qualidade nem característica do médico, que é a qualidade característica do médico é o apreensivo, tá? Então, como eu tenho um verbo de ação e um predicativo do sujeito, que significa uma qualidade do sujeito, eu vou ter um verbo nominal, tá vendo? Ó, apreensivo é predicativo do sujeito, qualidade do médico, tá? O médico observou a paciente estava apreensiva. Olha como é que muda, gente. Ó, apreensivo aqui, tá? Quem tá é o médico, não é? Agora, se eu coloco assim, ó, o médico observou a paciente. Tem um verbo aqui de ação, tá? Agora, e aqui se eu for analisar separadamente, aqui vai ser um verbal.
E se eu for analisar separadamente essa segunda, vai ser uma nominal, porque ó, a paciente estava apreensiva, desculpa. Aqui eu tenho um outro verbo de ligação e apreensiva é a característica da paciente. Agora, presta atenção como é que eu mudando o gênero aqui, eu mudo tudo. Ó, o médico examinou a paciente apreensiva. Então, gente, ó, aqui quem está apreensiva é a paciente. Aqui eu não tenho um predicativo do sujeito, tá? Não tem nada a ver com o médico apreensiva. Apreensiva tem a ver com a paciente. Ó, então, na verdade, aqui eu tenho um predicativo do objeto. Vamos entender isso daqui, tá? O médico não é meu sujeito? Agora, quem examina não examina alguém ou alguma coisa? Quem que ele examinou? A paciente. Então, aqui, ó, quem examina alguém ou alguma coisa, tá? Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto e aqui tem um objeto direto. Apreensivo aqui é o predicado do objeto direto. Apreensivo aqui está ligado ao objeto direto do verbo, tá? Não tem nada a ver com o sujeito. Deu para entender isso? Gente, quer que eu volto? Deu? Deu? Não? Quer que eu volto? Então tá. Ó, então vamos lá. Ó, vamos examinar isso daqui parte a parte. O médico não é meu sujeito? O médico é meu sujeito. Examinar não é um verbo de ação? Tá? Quem examina não examina alguém ou alguma coisa? Então aqui, ó, quem examina alguém ou alguma coisa. Aqui eu tenho um verbo de ação e um verbo transitivo direto. O que é? Depois do verbo transitivo direto, eu não tenho objeto direto? Ele examinou quem? A paciente. Então, aqui eu vou ter um verbo transitivo direto e a paciente vai ser objeto direto do verbo de ação aqui, que é um verbo transitivo direto. Agora aqui, gente, apreensiva, ó, apreensiva não tem nada a ver com o médico. Aqui, ó, apreensiva, quem que está não é a paciente. Então, aqui eu tenho um predicativo, uma qualidade do objeto, tá? E não uma qualidade do sujeito. Quando eu tiver uma qualidade do sujeito, que é o caso da primeira aqui, ó. Quem que está apreensivo, não é o médico? Então, eu vou ter um predicativo do sujeito. Qualidade ou característica do sujeito. Quem que está apreensivo aqui? Não é a paciente? A paciente não é sujeito aqui. Paciente aqui é objeto direto do verbo examinar. Então, aqui eu vou ter um predicativo do objeto. Deu para entender isso, gente? É um pouquinho... tem que ir na sequência para entender. Vamos fazer os exercícios que talvez vai clareando um pouquinho mais. Mas, ó, deu para entender que o seguinte... Deixa eu voltar esse pedacinho aqui. Ó, deu para entender que apreensivo aqui, no caso dessa daqui, quem tá é um médico. Então, isso daqui é um predicativo do sujeito, que é uma qualidade do sujeito. Deu para entender que aqui, ó, quem está apreensiva é a paciente. Paciente aqui, no caso dessa oração, ela vai ser um objeto direto. Por quê? Vamos olhar essa oração novamente, ó. O médico examinou a paciente apreensiva. Eu sei que médico aqui é o meu sujeito. Examinar é um verbo de ação. A paciente apreensiva aqui é o complemento, mas vamos esmiuçar esse complemento aqui. Quem examina, examina alguém. Examinou quem? Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Examinou quem? A paciente. Então, se examinou a paciente, aqui eu tenho um objeto direto. E apreensiva, ela vai ser qualidade ou característica do meu objeto, tá? Então, vamos fazer os exercícios, ó. Nós observamos a multidão. A multidão estava eufórica, né? O que eu vou fazer? Juan entrou também. Ó, então é o seguinte. Então, agora tá faltando o Lucas e o Felipe Antônio só, né, gente? Esqueci de alguém? Não, né? Tá faltando só os dois. Ó, então é o seguinte. O que a gente tem que fazer? A gente tem que deixar, ó, o exercício ele pede pra gente fazer o quê? Deixar predicado o verbo nominal. Então, eu vou ter que deixar um verbo de ação mais uma qualidade do sujeito. Nós observamos, com base nas horas, transforme os itens abaixo. Nós observamos a multidão
a multidão estava eufórica. Então, aqui, a gente vai usar essa segunda aqui, ó. Deixa eu virar o meu aqui para me acompanhar. Ó, como que isso aqui vai ficar? A gente já pega aí, vamos fazendo juntos, tá? Eu vou tirar o quê? A multidão, que está multiplicado duas vezes. Nós observamos a multidão eufórica, tá? Escreve aí. Nós observamos a multidão eufórica. Pena que não dá para eu escrever aqui para vocês. Eu devia ter escrito isso num outro lugar. Ó, então vamos entender isso daqui, como é que ficou, ó. Nós observamos, tá? Quem observa, observa alguma coisa. Observou o quê? A multidão. Quem que está eufórica aqui, gente? Somos nós ou é a multidão? Então, A multidão. Então, ó, vamos analisar. Nós é sujeito. Observar, verbo de ação, tá? Quem observa, observa alguma coisa. Observou o quê? A multidão. Então, se aqui eu tenho um verbo transitivo direto, aqui eu vou ter um objeto direto. E eufórica aqui vai ser o quê? Vai ser o predicativo do objeto, porque eufórica aqui é a qualidade da multidão aqui. Deu para entender isso, gente? Ou tá muito confuso? Eu vou precisar de fazer igual eu fiz naquele outro lá, separado num papelzinho. Vamos fazer mais um. Ó, nós consideramos sua sugestão. Sua sugestão é interessante. Então, a gente vai ter que tirar aqui sua sugestão que está duplicada. Então, vai ficar como? Nós consideramos sua sugestão interessante, tá? Sujeito nós, tá? Aqui a gente tem o verbo considerar. Quem considera, considera alguma coisa. Considerou o quê? Sua sugestão. Agora, interessante aqui, gente, não tem nada a ver com sujeito nós. Interessante tem a ver com sugestão, não é isso? Deu para ver isso? Deu para conseguir visualizar isso? Que interessante não tem nada a ver com nós. Interessante é a sugestão, mas porque a gente vê aqui na próxima. Vamos passando isso daqui. Passar para a próxima. Peraí, acho que... Deixa eu tirar daqui, um pouquinho mais para cima, para a gente conseguir ver. E descer um pouquinho isso daqui. Opa, é para descer. Peraí. Deixa eu descer a mão aqui, para a gente ver. Ó, ao lado de cada frase se indica, entre parênteses, em nome... Não, desculpa. Ao lado de cada frase se indica, entre parênteses, um nome que é predicativo do sujeito, tá? Então, eu vou saber aqui que é qualidade do sujeito. Ou predicativo do objeto, qualidade do objeto. Complete a frase com um nome, fazendo a concordância necessária. Então, vamos lá, ó. Todos observavam Maria, tá? Aqui, eu quero que seja predicativo do sujeito, tá? Então, como é que vai ficar aqui, gente? Se eu vou colocar aqui, eu vou deixar vocês fazerem essa sozinho para ver se vocês conseguirem entender, tá? Depois eu faço a correção, fazer sozinho. Olha, todos aqui. Porque você observa do objeto, tá? Alguma o objeto que é Maria, tá? Vou passar para a 12. E não considerar, tá? Desviadores, indicativos. Agora aqui a gente já está mudando. Vivas parecerem em suas existências. Aí está perguntando qual que é o sujeito.
Essa daí é difícil mesmo. Ó, é o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que quando eu tenho uma vírgula aqui, possivelmente vai estar no sujeito entre existências. A comparação é necessária aqui, ó, entre essas duas existências. Deu para entender que está deslogo aqui? Quando é proibido, se eu usa um, vocês vão fique é necessário duas existências. É necessário entre elas essa aí a comparação. Tá? Neste ponto é pedido. Vamos lá. Olha o que eu tenho um artigo. Olha aqui indefinido e aqui eu tenho um artigo definido. Ó, como bom. Tá? Agora, se eu coloquei um artigo aqui, liberdade é bom. Então, vamos ler aqui. É necessário. É necessário. Estão ouvindo? Estão? Tá dando para ver eu passar o mouse aqui? Tá dando para ver eu passar o mouse? Tá. Tá? Então tá bom. Então vamos continuar aqui, ó. Se o sujeito vem precedido de artigo ou qualquer multiplicador, a expressão normal é necessária. Então, esses exercícios aqui, vamos ver se vocês têm aqui, ó. Aqui vai ficar como, gente? É proibido ou é proibida? É proibido. É proibido, porque não tem nenhum artigo. E a de baixo? Outra pessoa. E a de baixo, gente, vai ficar é proibido ou é proibida? É proibida. É proibida, porque ela vai concordar aqui com um artigo feminino. Então, vai ficar é proibida a manipulação de objetos. Ó, e aqui? Pela manhã, é bom caminhada ou é boa caminhada? É boa caminhada? É bom, porque tem artigo. É bom, porque aqui no Canadá, já fica assim. É boa. Aqui, ó, vai ficar. É necessário a disciplina. É necessária a atenção. Na verdade, gente, a de baixo aqui vai ficar são necessárias. Ih, já tá... o tempo já acabou. Ó, na de baixo vai ficar são necessárias porque assim, pessoal, vou fechar e vou abrir de novo, tá bom? Vamos fechar todo mundo? Só que eu vou esperar gravar a aula e a gente entra de novo. Tô encerrando.